Irmãos, eu tive na semana que passou, nessa semana, uma experiência muito bacana. Eu fui convidado para trazer uma palavra no Outubro Rosa para as agentes penitenciárias e as agentes que trabalham nas penitenciárias de Foz do Iguaçu. Foi uma experiência diferente, eu nunca tinha falado para um público só de mulheres, mas eu aceitei porque era uma oportunidade de levar o Evangelho de alguma maneira, não tão assim, eu diria, tão explícita quanto a gente faz na comunidade, porque aqui é uma igreja onde os irmãos estão reunidos, mas lá é um público diferente, mas eu tive a oportunidade de ministrar a palavra. Foi muito bom. Foi uma bênção poder compartilhar com aquelas mulheres. Tinha alguns homens também, eram cerca, acredito eu, de 30, 40 pessoas. Foi um evento que aconteceu dentro do SEST Senat, e antes de mim falaram alunos da UNILA do curso de medicina com a professora doutora lá de medicina também na UNILA, falando sobre a questão do câncer de mama e todos esses assuntos aí. E me surgiu assim, graças ao Senhor, a oportunidade ao término da palestra, porque a gente chama de palestra, né? A gente poder ter uma nova oportunidade. A pedagoga da penitenciária PF2, que é a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, ela me procurou no final e pediu que eu conversasse com 40 presos que vão sair do regime fechado para o semiaberto, agora no início de dezembro. É bom, é uma oportunidade. Também não tenho experiência de falar com esse público. Estou orando sobre o assunto. Espero que Deus confirme isso no meu coração, me dê tranquilidade, paz, enfim, me encaminhe, né? Eu sei que é uma porta que está se abrindo, mas enfim, não sei se sou eu realmente a pessoa para falar, mas se for, a gente está disposto. E engraçado que eu estava, naquela semana que antecedeu essa palestra, me vinha muito forte uma palavra no coração chamada vulnerabilidade. E eu orei, e aí preparei uma palestra em cima de um tema que é equilíbrio e realização. E me foi oferecido um tema que era equilíbrio entre trabalho e família, mas aí eu acabei falando só sobre equilíbrio e realização, não foquei muito no aspecto da família. Mas quando eu iniciei a palestra, eu lembro assim que, eu não sei, acredito eu que por conta ou de alguma coisa de ordem espiritual ou climática, eu estava em frente a um ar-condicionado, quando eu subi no palco, o ambiente estava bem mais quente. E aí eu comecei, me deu como se fosse um branco, o papel sumiu da minha frente e a pressão deu uma caída repentina. Aí eu falei, puxa vida, né? Parei assim, me afastei do local lá, chamei o coordenador do evento, que é o Bruno, falei, Bruno, você vai me dar licença, eu sei que eu não estou num ambiente assim, aqui não é uma igreja, mas eu gostaria de orar. Aí ele falou, não, fica à vontade. Aí eu orei. Aí depois que eu orei, eu voltei e enxerguei o papel de novo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que aquela palavra vulnerabilidade que vinha no meu coração aqueles dias me colocou dentro de uma situação real. Foi muito ruim, porque eu já contei para os irmãos que eu demorei muitos anos para poder pegar um microfone e falar. Então foi muito ruim a sensação. Lutei no sentido de dizer assim, não, isso foi alguma coisa, Deus vai trazer algum entendimento, alguma lição, enfim. Mas foi muito ruim. Aí durante a semana, eu sabia que eu ia ministrar a palavra hoje, falei com meus pais, falei, pai, mãe, falei com a minha esposa, e falei assim, eu gostaria de trazer aquela palavra que eu dei lá para as agentes. Mas lógico que com todas as referências bíblicas, né? Que não eram muitas, mas tem, obviamente, que a gente se inspira na palavra. E eu estava seguro disso. Meu pai e minha mãe falaram, não, acho que é uma palavra abençoada, filho, pode falar, acho que vai ser bênção. Cheguei para a Lília, não, bênção, Zé, pode falar. Não é sempre uma prática que eu consulto eles, mas eu quis consultar. E aí, quando foi sexta, sábado, na madrugada agora de sábado, eu acordei, eu não sei que horas eram, não quis saber que horas que eram, eu sei que era muito cedo, estava tudo escuro. E na minha mente o tempo todo, acho que em sonho, e depois eu acho que um pouco acordado também, Deus começou a falar sobre Romanos 8,
capítulo 8, versículo 1. Mas falava e falava no meu coração, me falava no coração. Aí assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu resolvi mudar o que eu já tinha meditado, o que eu já tinha estudado, o que eu já tinha preparado, que eu já tinha até tido uma experiência de compartilhar. E resolvi mudar. E assim, eu confesso que eu só mudei porque eu acho assim, eu falei para Deus, Deus, é uma palavra tão simples, eu acho que é uma palavra tão básica, mas para o Senhor me acordar, não é a forma como Deus normalmente fala comigo, mas para o Senhor me acordar e ficar, enquanto eu sonhava, quando eu acordava na minha cabeça, não é possível, alguém precisa ouvir isso. Então assim, eu estou assim com o coração bem quebrantado, porque assim, eu gostaria de estar falando outra coisa, mas eu tenho falado para Deus, eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu tenho falado para Deus, se o Senhor um dia quiser me levar ali em cima e eu não falar nada para ninguém, eu vou chegar aqui, me dê essa coragem, essa ousadia, essa tranquilidade de chegar aqui e falar assim, irmãos, eu orei, eu busquei e Deus ficou em silêncio. E é o silêncio que eu tenho para oferecer para vocês. Eu gostaria, não que eu quero isso, mas eu tenho pedido a Deus esse tipo de coisa. E isso me faz ver essa questão da vulnerabilidade. Isso me faz sair de uma zona de conforto. Isso me faz ficar dependente de Deus, pequeno, mas confiante. Isso me faz crer que o que eu vou falar não é com você, é para você. É com o seu coração. Então assim, Romanos 8, e sobretudo o versículo 1, é uma passagem tão conhecida. Edileuza, enquanto cantava, até repetidas vezes falou alguma coisa que ligava a esse tema. E a gente cantou. E assim, o tema na verdade, que veio ao meu coração agora no final da tarde, eu falei, Senhor, Romanos 8, 1, e o que eu vou escrever depois no site, não vinha nada no meu coração. Aí eu coloquei assim, nenhuma condenação. Nenhuma condenação. E assim, agora, diz a palavra no capítulo 8, versículo 1, já não existe nenhuma condenação das pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Uma outra versão diz assim, com a chegada de Jesus, que é o Messias, o dilema fatal foi resolvido. E os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Eu gostaria de orar. Senhor, eu coloco a minha vida na Tua presença, a vida dos meus irmãos. Eu tenho orado por esse momento, por essa palavra nesse dia. Eu sei que é tão simples, eu sei que é uma palavra, Deus, que talvez não represente nenhuma novidade para ninguém, nem traga uma grande revelação. Mas o Senhor tem ouvido meu coração, o Senhor sabe que eu tenho falado para o Senhor. O Senhor sabe, Deus, que eu não quero, Deus, falar apenas porque eu sou um pastor, ou porque eu tenho a oportunidade de falar, ou porque de alguma forma eu estou aprendendo a falar. Não é isso, Senhor. A igreja é do Senhor. Quem tem palavras de vida eterna é o Senhor. Então, Pai, por mais que não seja tão confortável, Senhor, a gente ficar nessa situação de vulnerabilidade, eu quero me submeter ao Senhor. Quero sujeitar ao Senhor a igreja. Quero pedir, Deus, que o Senhor mude a nossa história. O Senhor traga uma libertação sobre algumas condenações que existem ainda, Senhor, no coração de algumas pessoas. Como a Edileuza falou, que seja um tempo de a gente poder falar, chega. Um tempo, Deus, de fechar, ó Deus, um ciclo, uma fase na nossa história. Se eu pudesse,
eu ficaria, Pai, cantando, Senhor, essa noite só cantando e pedindo que o Teu Espírito ficasse aqui entre nós, Deus. Tudo que eu preciso, é tudo que eu gostaria. Mas eu quero te obedecer, Senhor, eu quero ser submisso ao Senhor. Obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Existem muitos capítulos na Bíblia que são maravilhosos, que são admiráveis, que são inspiradores. Livros preciosos, como o livro de Salmos, de Jó. Capítulos como Hebreus 11, que fala da fé. Textos grandes como Coríntios 13, que fala sobre o amor que se transforma em serviço. Capítulos como o Salmo 23, que fala sobre o contentamento da ovelha, que tem prazer em falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Capítulos como João 4, a água viva, né? A água que vem da fonte, né? De onde ninguém tira, só Jesus. Mas Romanos, capítulo 8, é um capítulo desses que eu acho maravilhoso, porque ele fala da vida de vitória, da vida de um vencedor, da vida de um seguidor de Jesus. Fala de alguém que não quer viver mais para si, de alguém que desistiu da vida, mas daquela vida independente, e escolheu, porque foi escolhido, viver de acordo com o Espírito Santo. Que eu acho que é a coisa mais importante para quem busca uma vida agradável a Deus e uma vida que seja uma vida de um vencedor, de um discípulo que tem prazer em andar com o Senhor e que manifesta esse prazer e essa alegria para as pessoas. E Paulo, quando ele fala de Romanos aqui no capítulo 8, nesse versículo 1, ele faz isso com uma declaração assim realmente poderosa, uma declaração que a gente não tem noção da profundidade dela, ou pelo menos se tem noção cognitiva ou intelectual da profundidade da expressão usada por Paulo, a gente não tem muitas vezes noção na vida, na prática, de quão poderosa é essa afirmação que Paulo faz. E ele fala sobre isso depois de relatar, né, sobre a importância de a gente estar em Jesus, de crer em Jesus, de se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Depois de também falar que a lei, até foi a pregação da semana passada, de alguma forma foi falando sobre a lei, ela não tem essa capacidade, o pastor Clésio falou algumas vezes na mensagem dele, de transformar a minha vida, a sua vida, de nos libertar. A lei não tem como nos santificar. E Paulo, depois de falar da luta dele, né, dessa experiência de vida dele, de querer ser melhor, ser mais apto para servir ao Senhor pela lei, ele vem e começa e diz isso que a gente leu: agora já não existe nenhuma condenação, o dilema fatal foi resolvido. E eu entendo que o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui era claramente o seguinte: irmãos, vocês estão completamente absolvidos, vocês estão livres do acusador, vocês não precisam mais temer para onde vocês vão, o destino da vida de vocês, o que vai acontecer com vocês depois que vocês morrerem, porque o inferno, que é o lugar onde não existe nada, 0,000% da manifestação de Deus, não será mais o lugar da moradia de vocês. Vocês foram absolvidos. Jesus chegou, Jesus veio e com a sua vida, com o seu poder, com o seu ensino, com a sua morte, com a sua ressurreição, Jesus
tirou do trono o diabo, tirou do trono Satanás. Vocês estão livres. O inimigo de vocês não tem mais poder sobre as suas vidas. Irmãos, isso tem que entrar como revelação para a gente. Não podemos ficar com isso na cabeça. Nós temos que fazer essa palavra verdadeira ser real para tudo na nossa vida. Nenhuma condenação prevalecerá contra nós. Paulo estava dizendo isso. Nenhum tribunal pode condenar vocês mais. Vocês quem? Aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, como diz ele ali no próprio versículo 1. Então, queridos, nem a sociedade que a gente vive pode condenar a gente, nem a religião poderá nos condenar, nem a lei de Deus vai nos condenar, nem eu nem você deveríamos nos condenar. Ou seja, nós estamos completamente absolvidos. Nem o próprio pecado, que na vida de um seguidor de Jesus deveria ser um deslize, vamos dizer assim, que acontece não com frequência, não algo que se vive deliberadamente naquilo, mas nem o pecado que machuca a gente, que machuca as pessoas, nem o pecado que foi o que provocou a separação entre o pai e o filho, nem esse pecado vai nos condenar por causa do que Cristo fez e porque nós estamos em Jesus. Nós estamos em Jesus, ou seja, se realmente o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Não há mais condenação. Essa palavra, nenhuma condenação, significa nenhuma mesmo. Então, Jesus vem com o Espírito dele e através da obra dele, depois dela realizada, depois que ele se tornou assunto aos céus, ressuscitou, foi levado para a presença do Pai, envia o Espírito Santo para mim e para você. Essa pessoa maravilhosa, gentil, poderosa, da mesma qualidade, quilate, da mesma propriedade, valor e poder do Pai e do Filho, e coloca para viver dentro de mim e de você, para nos tirar da condenação, para nos fazer viver como pessoas vencedoras, para nos livrar da tirania do mal. Todas as coisas, eu e você, nós podemos, em relação à vontade de Deus para a nossa vida, nós podemos viver, nós podemos vencer, irmãos, todo e qualquer tipo de pecado. Então, assim, não dá mais para a gente viver debaixo de uma nuvem, como na linguagem lá contemporânea da mensagem ele coloca assim: não dá mais para viver debaixo de uma nuvem escura e depressiva. E a igreja muitas vezes parece viver assim. A gente não pode mais perder o nosso tempo. A gente não pode mais aceitar viver na penumbra. Quando a gente anda com uma das pessoas da Trindade que habita dentro de nós, que nos revelou quem é Jesus, e Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Como é que eu vou andar numa penumbra? Como é que eu vou andar no lusco-fusco, na meia luz? Não dá para a gente viver desse jeito. A gente tem que ter coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é coragem, é com medo mesmo chegar para Deus e falar: Deus, não dá mais desse jeito. Mas não é não dá mais desse jeito por causa da minha mulher, por causa da minha filha, por causa da igreja, por causa do pastor, por causa da economia, não dá mais para viver desse jeito por causa de mim.
Eu não quero mais viver na penumbra. Eu quero viver, andar, me mover na luz do dia, enquanto há luz, porque a noite vem e nós não pertencemos à noite, nós pertencemos ao dia, a um povo que tem prazer em alegria em viver e mostrar como vive. Não dá mais para ficar depressivo nem na escuridão. Abro parênteses, eu não estou falando aqui da depressão como um problema de saúde que é necessário tratamento. Estou falando da depressão em relação a Deus. Tem muita gente deprimida com Deus, sem ter depressão fisiológica ou psicológica, psicossomática. O melhor tempo da nossa vida é agora. Paulo diz claramente, quando ele diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nós verdadeiramente, nós somos livres e deveríamos nos sentir como pessoas livres. Para quê? Para viver a vontade de Deus, para viver os propósitos de Deus, para realizar os sonhos de Deus. A gente não pode, irmãos, escute, não confunda a liberdade que Cristo dá com independência. Independência é fazer o que a gente quer, e isso é muito ruim. Liberdade é fazer a vontade de Deus. Deus nos livrou para isso. Agora veja bem, se eu sou livre de todo tipo de condenação, para muita gente a condenação principal é do inferno, mas vamos virar essa página, porque isso aí, né? Se você é de Jesus, óbvio que você não vai para o inferno. Mas se Deus me livrou para não ficar sob outros tipos de condenação, ou sobre essa vida debaixo de uma nuvem escura e depressiva, se Ele fez isso, o que eu estou esperando? Para me sentir dessa forma, para viver de uma maneira que mostre que eu entendi que eu sou livre. O que está me bloqueando? O que está me enclausurando? O que está me formatando de um jeito que não é para que eu seja? Ou para que você seja? O que eu estou esperando para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida? Será que eu estou esperando, sei lá, talvez alguém diga assim, é que eu não estou tão bem de saúde, eu estou precisando ter mais saúde para viver, para mostrar, para celebrar, para adorar, para me comprometer, para ser uma pessoa entusiasmada com a vida, com Deus, com a oportunidade da salvação, com a oportunidade de falar do amor de Deus. Será que é isso? Está esperando ter um pouquinho mais de saúde? Não, eu estou precisando, na verdade, mais dinheiro, porque a hora que eu tiver mais dinheiro, aí sim, eu vou ser um cara cheio de Deus, eu vou poder abençoar, eu vou poder dar com alegria, eu vou poder, né? Será que é isso? Será que a minha agenda está tão cheia que não sobra espaço para aquilo que é prioridade para Deus e que deveria ser prioridade para mim? E eu fico me esvaindo lá, ou me desviando, ou sei lá, me desculpando, dizendo que eu não tenho tempo. Ou não, talvez algumas pessoas pensam assim, não, eu vou servir a Deus mesmo para valer quando eu me aposentar, porque aí todo o meu tempo vai ser de Deus. Que engano! Todo o tempo é o tempo de Deus. Deus é o dono do tempo. Deus é um Deus eterno. Essas crianças precisam saber que desde já Deus as ama, as quer usar. Deus deu para elas dons, talentos, elas têm que ser bênção, elas são livres para cantar, para chorar, para dançar, para orar. Elas têm que saber desde cedo, para elas não crescerem com esse paradigma mentiroso de que quem sabe um dia, quando tiver uma situação perfeita, eu vou poder me dedicar a Deus. Alguns falam assim, não, meus filhos são pequenos, eu tenho uma criança, a criança dá trabalho. Hoje eu posso falar, eu criei com minha esposa 3 filhas, estou criando, óbvio, não estão criadas ainda completamente. Mas nunca, graças a Deus,
para a glória dele, elas foram obstáculo, empecilho ou dificuldade para que eu e a Lilian caminhássemos, estivéssemos nos lugares, festa, culto, retiro, vai junto. Não são feitas de açúcar, não é um algodão doce, é gente criada por Deus, para a glória de Deus, que precisa andar no meio do povo de Deus, crescer entre aqueles que amam Jesus. Filhos crescerem não é desculpa para a gente, quando eles crescerem, aí eu vou me dedicar, aí eu vou discipular, aí eu vou servir no ministério. Quando eles casarem, qual que é a nossa desculpa? Qual é a sua desculpa? Desculpa de dizer assim para você. Normalmente quando eu compartilho a palavra, eu gosto sempre de falar nós. Mas tem uma parte dessa mensagem que é com você, não é comigo. Porque eu já fui puxado a orelha. Qual que é a sua desculpa? Se você me falar que é falta de tempo, é porque você não descobriu o que é prioridade na sua vida. Se você me falar que é o teu filho, que Deus tenha misericórdia de você. Ele não precise fazer nada, nem permita nada para que você acorde. Ele não faça com você o teste que ele fez com Abraão. Ah, meu filho é o seu problema, filho é o seu ídolo, filho é o obstáculo para você me servir, ok? Eu sou o dono da vida. Qual é a nossa escusa? Meu irmão, essa liberdade que você tem e deveria sentir e deveria viver dentro dela, ela custou muito. O sangue foi muito caro, foi o sangue de um justo. Foi o sangue de um homem bom, de um homem amoroso. Foi o sangue de um cordeiro sem mácula. Essa liberdade para a qual Jesus nos chamou, que não tem nada a ver com fazer o que eu quero, não tem nada a ver com independência, é algo que nos é dado pela graça. E a gente não deveria usar essa liberdade para voltar para uma vida de escravo. Agora entenda uma coisa, quando Deus dá liberdade para mim e para você, isso não significa, e aqui eu acho que é um ponto importante, que nós não vamos enfrentar as lutas, as turbulências, as provas e as tentações. Vamos sim e sempre. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ser provado pelo fogo. Não é porque Deus gosta de ficar incendiando as pessoas, não é isso, mas nessa vida não vamos entrar numa relação ilusória, utópica com Deus, triunfalista, nesse sentido em que nós não sofremos, nós não nos enfermamos, nós não temos reveses, retaliações, nós temos lutas sim, se dermos brecha, o inimigo bate o pezão no peito da gente sim. Se quisermos usar a nossa vontade independente de Deus, vamos quebrar a cara sim. Então essa liberdade que Deus nos dá não é ausência de problemas. Nós vamos enfrentar os problemas. Mas mesmo enfrentando as tentações, os problemas, as lutas, nós nos consideraremos livres. Nós estaremos livres. Porque quem escreveu nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, escreveu e um dia esteve preso. A prisão física, seja numa cela, numa penitenciária, seja num corpo com uma série de limitações, seja uma prisão por conta de uma enfermidade, essas coisas
não deveriam fazer com que nós nos sentíssemos presos de fato. Porque quem está em Cristo é livre, inclusive para lutar o bom combate da vida, da fé, e não se deixar dominar por nada disso. Porque na verdade, o discípulo de Jesus, a mulher de Deus, o homem de Deus, um jovem que seja de Deus, uma criança que seja de Deus, vai ser treinado no campo de batalha. O campo de batalha é para quem é lutador, para quem é corajoso. Zona de conforto é para gente que quer fracassar, quer se sentir frustrado, quer se sentir vítima. Campo de batalha é para quem está na guerra com Jesus. Ficar em casa, não se envolver com o reino, com as pessoas, não se envolver com a igreja que é o corpo de Cristo, ficar só na sombra e na água fresca, só balançando, vendo o tempo passar, isso é covardia. Porque até uma pessoa com muitas limitações, até dentro de uma cama, ela pode servir a Deus, sabe como? Sendo uma intercessora. Ela pode servir a Deus, servindo as pessoas da casa dela. Eu acho que são pouquíssimos casos que uma pessoa se encontraria numa condição assim de não dar para viver como uma pessoa livre, fazendo a vontade de Deus. Pouquíssimos. O resto, todos nós aqui, se a gente não fizer a vontade de Deus, não viver os propósitos de Deus para a nossa vida, os sonhos que Ele tem para a gente vai chegar lá no final e a gente vai se sentir frustrado. Então, queridos, vamos para a guerra sim, vamos para as lutas sim, porque lá é que Deus está trabalhando com a gente e nos fazendo vencedores. O que a gente está fazendo com essa liberdade que a gente tem? O tempo que Deus tem dado para a gente, nós estamos gastando com o quê? Será que a gente ainda, apesar de não estar mais condenado, a gente está vivendo preso aos hábitos do homem ou da mulher sem Cristo? Será que a nossa mente ainda está lá atrás? Será que as mesmas práticas lá de trás ainda estão agarradas com a gente fica carregando aquele peso nas costas? Será que o nosso tempo a gente vai gastar para se livrar dessas coisas? Vai gastar o tempo da nossa vida, o tempo que nos resta com isso? Jesus falou assim: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, não é sabendo das coisas que eu digo, mas vivendo o que eu ensino, sem dúvida vocês são meus discípulos. E vocês vão experimentar a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Então, queridos, duas coisas aqui que Jesus fala: permanecer nele e viver o que ele ensina. Eu posso ser livre da condenação, e eu sou livre da condenação, mas se eu não observar a minha comunhão com Deus, e quando eu digo comunhão com Deus, eu estou falando em todos os aspectos da comunhão com Deus, não é só a comunhão individual, é a comunhão com Deus, minha e Deus junto com a minha família, junto com os irmãos da igreja. Se eu não observar a comunhão com Deus, porque não somos nós que definimos comunhão com Deus, é Deus, e Deus tem um corpo do qual eu faço parte. Então, se eu não cuidar da minha comunhão e não viver o que Ele ensina, ou seja, não ser um discípulo obediente, eu vou viver livre da condenação do inferno, mas como alguém que ainda está condenado. É como se aquela pessoa que é tirada, a gente usa muito essa frase, já ouviu muito, tira a pessoa de dentro de um contexto de vulnerabilidade social, de uma favela extremamente precária, põe ela num lugar muito gostoso, agora ela está completamente num ambiente diferente, e quando passa o tempo, você volta lá, e eu já vi isso acontecer com uma pessoa,
O que acontece? Aquele estilo todinho de vida se instalou de novo naquela casa, naquele ambiente. A pessoa foi livre de um lugar onde ela seria permanentemente condenada àquele estilo de vida e vai para um ambiente e volta a viver. É como se algumas pessoas falam no meio cristão, né? Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. E é assim que eu vejo muitos cristãos andando hoje, livres da condenação, de várias delas, como eu mencionei, da social, da lei, da religiosa, mas assim, vivendo ainda como um escravo, sem os benefícios da amizade com Jesus. Porque foi o próprio Jesus que disse o seguinte: eu sei, Paulo disse, eu sou servo de Cristo, doulos, escravo, eu sei o que quer dizer isso. Mas esses caras eram escravos de Cristo, mas eles eram livres em Cristo, para irem a qualquer lugar, manifestar o reino. Quando eu falo de ser livre da condenação do inferno, da condenação que o pecado principal trouxe para a gente, o pecado de Adão e Eva, mas viver como um escravo, sendo discípulo de Jesus, eu estou falando de pessoas que têm recursos à sua disposição, mas não sabe aproveitar, nem para si, e nem sabe proporcionar. Eu acho isso uma escravidão, irmão. Deus me dá uma condição, me dá um carro, eu pouco uso meu carro para não gastar o pneu, para não sujar, não dá meu carro para não ficar com a quilometragem muito alta, não vou dar carona, não, estou dando exemplo aqui, mas tem gente que vive assim, não, isso é uma escravidão. O bem é mais precioso do que a vida. Tem gente que não empresta nada para ninguém. Porque você não sabe como foi minha infância. Não tinha nada, dei duro para conseguir as coisas. Poxa, deu duro, conseguiu, e depois anda com Deus e não aprendeu que o que você ganhou foi bênção de Deus. Deus deu saúde, inteligência, capacidade, bens, e agora é meu. É uma escravidão. Estou falando de gente que tem tempo disponível, mas desperdiça o tempo. Tem tempo para estudar, não estuda. Tem tempo para visitar, não visita. Tem tempo para ir na célula, para vir no culto, mas não vem. Tem tempo para acompanhar os irmãos da Jocum que estão aí, ou estar lá no núcleo Criança de Valor, ou servir toda segunda-feira entregando uma Bíblia, sem ter que pregar nem nada lá com os Gideões. Tem tempo tem tempo, mas não se envolve. O que está fazendo? Sombra e água fresca. Irmãos, na eternidade a gente vai ter muito tempo, né? Todo o tempo. Então, pega o resto de vida que você tem, seja ele 60, 70, 90 anos, ou 30, 20, ou 15, ou 10, ou um ano, e vive como se você fosse morrer. Como se alguém tivesse dado a notícia para você: olha, você não tem muito tempo não, daqui a um ano você está, meu amigo, botando o paletó de madeira. Para e pensa. E aí você vai usar o tempo da melhor forma, para ficar com a sua família, para estar com os irmãos, para servir, para proclamar às pessoas o amor de Jesus. Gente que tem dons, talentos, e enterra. Isso é escravidão. Isso vai trazer prejuízo para o corpo, para a vida da pessoa que tem esse tipo de atitude. Pessoas que têm sonhos de Deus, têm visão dadas por Deus, mas preferem ficar correndo só atrás da grana. Prefere o conforto da corte, mas não põe
em prática a visão e o sonho de Deus. Eu estava falando com o David, que é o líder da equipe de ETED que está aqui em Foz, e ele é novo, ele é um rapaz jovem, e ele falou: pastor, que engraçado, a geração é diferente. A gente que está em missões, cada novas pessoas que vão chegando, a gente vai vendo um jeito das pessoas serem. E ele falou que o jeito, muito hoje em dia, é o seguinte: as pessoas não querem pagar o preço. Então Deus deu sonho, deu visão, vamos atrás. Queridos, há tempo de a gente se reconectar de novo com Jesus, de obedecer à vontade de Deus, passo a passo, na medida que Ele vai nos revelando. Há tempo de a gente experimentar uma liberdade que é plena e que é total. Há tempo. A gente não precisa ficar se iludindo, achando que fora do que Deus quer, é possível viver alguma coisa boa, agradável, ou que traga alguma sensação de perfeição para a gente. Eu quero dizer que o céu de Deus significa que o coração de Deus está aberto. O sol da justiça, que é Jesus, está raiando. A presença do Espírito dele é real. E viver sob a nuvem escura e depressiva é uma opção minha ou sua, mas não é a vontade de Deus para a vida da gente. Então a minha palavra para encerrar é: abandone todas as redes que estão prendendo os seus pés, todas elas. Volte a seguir o que o Espírito de Deus está falando com você, mesmo que seja uma pequena coisa. Volte a ser obediente nesse detalhe que Ele já lhe falou, e você vai viver a vida melhor e mais rica que você poderia viver, e que você nem sequer sonhou com ela. Quem disse isso é Jesus Cristo, quando Ele disse para mim e para você: eu tenho uma vida abundante para você. Essa é uma palavra, um recado que eu queria deixar com os irmãos. Que Deus abençoe, e lembre-se que Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Amém? Está aguardando você. Agora é com você e é comigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.